Oi pessoal, professor Marcos, aula 50. Eu trabalho no setor da Megalidade, na Secretaria de Esporte e Lazer de Ubatuba. Ministro aulas no Horto, estou como técnico do time de vôlei adaptado e também estou como delegado do idoso, eu que represento a cidade aí nas nossas conferências estaduais e estou como primeiro suplente na Conferência Nacional. Tenho aproveitado esse momento aí nosso de pandemia para falar sobre o Estatuto do Idoso, uma lei de 2007, então tem 13 aninhos somente, né? Onde eu tenho, nas últimas aulas aí, falado bastante da proteção judicial, né? Desses interesses, né? Seja individuais, seja coletivos, seja homogêneos, né? A gente tem falado. Então, assim, se vocês se atentarem, né? Na aula anterior, no parágrafo único, no artigo 84, nós paramos no 87. Mas por que o PRO está falando do 84? Porque no 84, as multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas por meio de execução promovida pelo Ministério Público, né? Então aqui, se não aconteceu nada depois de julgado 30 dias, é o artigo 84. Mas o artigo 87, que é o próximo, decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória favorável ao idoso, sem que o autor lhe promova a execução, deverá fazer o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados, como assistentes ou assumindo o polo ativo, em caso de inércia desse órgão, né? Então, o que é importante aqui, como o PRO tem dito desde o começo desse capítulo, que essa colocação do Ministério Público, né? Lembrando mais uma vez que o idoso não está sozinho, que o Ministério Público é concorrente dali com ele na ação, o Ministério Público que tem que fazer a fundamentação, tem que fundamentar essa denúncia, tem que fundamentar essa ação, e quem está junto fora o Ministério Público, né? Nós estamos sempre batendo nessa tecla, é importante isso. As instituições legitimadas, o próprio poder, tanto municipal, né, a nível municipal, estadual, quanto a União, né, como também o próprio Ministério Público. Então, se na falta de 30 dias, né, tem multa, de 60 dias tem que fazer valer a execução daí. E quem entra com isso é o Ministério Público. Lembrando que no artigo 86 a gente falou de ser uma ação contra o poder público. Então tem que especificar quem é essa pessoa e ela vai sofrer, além de tudo, um processo civil e um processo administrativo. Se eu não estiver enganado, o exemplo que eu dei foi da saúde. Então, se tem alguém que era responsável por aquele medicamento, pelaquela dieta, e teve que ser justificada a ausência dessa dieta, e lá na frente foi mesmo considerado omissão, né, pelo poder público, além do próprio poder público estar sendo sofrer as sanções, né, cabíveis na lei, a pessoa também vai estar sofrendo um processo civil por fora, né, por não respeitar o Estatuto do Idoso, e além do mais vai estar também podendo sofrer sanções administrativas, tá? É muito importante isso. Artigo 88. Nas ações que se trata esse capítulo, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e qualquer outras despesas. Isso também é muito importante, né? O idoso não tem, né? O Ministério Público, como está junto, a União, o município, não tem custos, tá? É muito importante isso. Parágrafo único. Não se imporá sucumbência ao Ministério Público, tá? O que quer dizer isso? Não terá dificuldade, né? Não será feita alguma ação que atrapalhe o Ministério Público nessa ação, tá bom? Porque ele é concorrente, né? Artigo 89. Qualquer pessoa poderá e o servidor deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando informações sobre os fatos que constituam objeto de ação civil, indicando-lhe os elementos de convicção.
Então, qualquer pessoa, né, o próprio servidor vai ter que prestar informação sobre o que aconteceu. E aí volto a dar o exemplo, né, da saúde. Então, no caso, por exemplo, não sei se é a função, né, mas se a enfermeira que cuida daquele tipo de medicamento e faltou, ela vai ter que dar informação como que funciona, como que é feito esse controle aí, para que possa haver uma convicção maior aí pelo juiz que estiver julgando a causa. Tá? Artigo 90. Os agentes públicos em geral, os juízes e tribunais, no exercício de suas funções, quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime de ação pública contra o idoso ou engessar a propositura de ação para sua defesa, devem encaminhar as peças pertinentes ao Ministério Público para as providências cabíveis. Então, todo agente público, inclusive juiz, tribunal, exercendo a sua função e está sabendo que está faltando alguma coisa ali, tem que fazer. Então, uma obrigação do cidadão, né, independente da idade, promover essa denúncia e poder passar para o Ministério Público todas as providências cabíveis. Tá joia? Artigo 91. Para instituir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 10 dias. Né? Então, para pedir, como aqui fala o interessado, é o Ministério Público. Né? Então, por isso que o prof fala desde o começo desse capítulo que o Ministério Público tem que fundamentar, que o Ministério Público tem que ver se em 30 dias foi respeitado, se não foi, tem esse prazo legalmente dentro do estatuto, se aí vai começar a pagar a multa. Essa multa não é de quando a pessoa teve ciência ou justificou que não fez, mas sim de quando foi feito o ato, né? Por exemplo, eu dei o exemplo sobre o IPTU, então deixou de pagar o IPTU, pagou o IPTU direitinho, né? Ele queria deixar de pagar o IPTU, mas continuou pagando. A multa é desde aquele prazo que ele entrou com o requerimento. Tá joia? O Ministério Público, artigo 92. O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa, organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo a assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias. Então, tem um prazo para a pessoa responder ou para dar algum laudo, né? Tem um prazo que o próprio Ministério Público vai fazer esse novo pedido, né? Vai instaurar essa solicitação do inquérito, né, civil, para também estar podendo preencher essa ação do idoso. Tá? São 4 incisos. Tá? Inciso 1. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil ou de peças informativas, determinará o seu arquivamento, fazendo fundamentadamente. Então, se vê que mesmo com as provas, né, não teve existência do fundamento, e o PRO, infelizmente, né, ele fala infelizmente porque eu até brinco com os meus alunos, né, que estão em contato aí comigo, né, que não sou eu que aprendo, não sou eu que ensino, né, eu como professor, vocês que estão todo momento aí me ensinando, né. Então é muito triste, eu já tive experiências desagradáveis, né, e essa pessoa não tinha nenhum fundamento, né. Então, assim, nesse caso não teve ação, né, mas quem vai arquivar, quem vai fundamentar porque que não teve fundamentos é o próprio Ministério Público, é quem entrou com a ação, tá, no primeiro inciso. No segundo inciso, os autos do inquérito civil, as peças de informações arquivados, serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público, ou à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. Então, assim, além do Ministério Público fazer esse arquivamento, ele tem que mandar cópia para que seja feita uma revisão do apontamento que ele fez, dessa fundamentação que ele fez. Olha que legal isso, né, pessoal?
É importante a gente saber da lei por isso, dos direitos, né? O inciso 3º. Até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público ou por Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, as associações legitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados ao anexo às peças de informação. Por exemplo, viu que não teve fundamento, daí o Ministério Público deu como arquivamento, foi feita a revisão, ou vai ser feita a revisão. Até quando for feita essa revisão, pode-se ainda, né, aquelas instituições que nós falamos legitimadas, por exemplo, o município tem através do próprio serviço social, né, como anexar algo a essa ação, até a sua revisão ser feita pela coordenação de revisão do Ministério Público, ou poderá fazer, tá bom? Então é muito importante isso também, né? Além de ser revisado, a pessoa ainda pode acrescentar para justificar, falando assim, ó, tem fundamento sim essa denúncia. E o 4º, deixando o Conselho Superior ou a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público de homologar a promoção de arquivamento, será designado outro membro do Ministério Público para ajuizamento da ação. Então, se não homologar, né, entrou lá, foi lá, mas não foi homologado, outra pessoa representante do Ministério Público vai entrar com outra ação sobre esse mesmo fato para saber por que não foi homologado e por que foi arquivado pelo próprio Ministério Público. Então, para finalizar, pessoal, por isso que o Prof falou para vocês que esse capítulo é extremamente importante a gente saber ser fundamentada a ação pelo Ministério Público. Ele vai recorrer, ele que vai falar se demorou para ser definitivamente executado aquilo, né? Porque tem as justificativas, né? Tem que fazer ou não fazer, né? Indicar uma pessoa se tratando de um órgão, de uma entidade, né? Quem vai ser o responsável por aquilo. E o Ministério Público, após ver que não tem fundamento, ele mesmo vai ter que fazer uma apresentação dessas cópias para a coordenação de revisão do Ministério Público. Depois disso, a coordenação vai ver se tem fundamento e, se não homologar, vai ser indicado outra pessoa do Ministério Público. Então está bem amarrado aí, né, essa proteção, e a gente tem que fazer valer, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Fiquem em casa, e a aula que vem a gente fala sobre os crimes, né, que são praticados e já são previstos no Estatuto do Idoso, tá joia? Fique em casa, até a próxima, pessoal. Um abraço.